Você já teve a sensação de que está vendo o mesmo anime, só que com personagens diferentes? O mesmo protagonista com cabelo espetado, trauma do passado, poder oculto e um coração puro? O mesmo roteiro disfarçado em mundos diferentes, com as mesmas falas, os mesmos dilemas, os mesmos gritos no meio da luta, a mesma cena de superação no episódio 12? Essa sensação não é só sua. Ela é real. E hoje, a gente vai descobrir por quê. Porque os protagonistas de anime de hoje parecem todos cortados com o mesmo molde. O que aconteceu com os personagens complexos, imperfeitos, imprevisíveis que marcaram gerações? Será que o anime perdeu a alma? Ou será que foi a indústria que matou a diversidade para agradar os algoritmos e garantir vendas? Prepare-se! Porque esse vídeo é uma viagem profunda pelas origens do protagonismo nos animes, uma análise da decadência criativa das últimas décadas e uma investigação honesta sobre o que ainda pode ser feito para salvar a originalidade. Vamos começar com uma pergunta simples. O que é um protagonista? Não estamos falando de herói. Estamos falando da alma da história. A lente pela qual vemos o mundo da obra. O coração que pulsa em cada cena. O protagonista é o eixo em torno do qual tudo gira. É quem carrega o peso emocional da narrativa. E durante décadas, os animes nos deram protagonistas inesquecíveis. Spike Spiegel em Cowboy Bebop era melancólico, irônico, letal e quebrado. Um caçador de recompensas que vivia à sombra de um passado que não queria enfrentar. Shinji Ikari em Evangelion era frágil, introspectivo, profundamente humano, um protagonista que fugia de tudo que a cultura shonen idolatrava. Light Yagami em Death Note era o oposto do herói, inteligente, arrogante e seduzido pelo poder. E mesmo personagens de obras mais acessíveis, como Edward Elric em Fullmetal Alchemist Temistauchal, eram complexos, ambíguos, feridos. Hoje, a maioria dos protagonistas parece variação de um mesmo arquétipo. Você já reparou como os protagonistas atuais têm uma trajetória quase idêntica? Eles começam como fracassados ou sem talento, mas com algo especial dentro de si. Recebem uma habilidade ou bênção do acaso. Encontram um grupo de apoio. E então, a jornada começa. A cada arco, superam seus limites com discursos de determinação, amizades que salvam e gritos que desafiam a lógica da realidade. E no fim, claro, vencem. Sempre. Claro que isso pode ser bom. Claro que pode inspirar. Mas quando isso se repete em 90% dos animes lançados na temporada, temos um problema. Não é mais uma jornada. É um padrão. Mas por que isso está acontecendo? Aqui entra a parte mais importante, a industrialização do anime. Com o crescimento global da indústria, a pressão por lucro se tornou gigantesca. Hoje, os estúdios não criam apenas pensando em contar uma boa história. Eles criam para vender bonecos, camisetas, collabs, abrir espaço para games mobile, garantir temporadas futuras. E o protagonista é o rosto do produto. Se ele não for amável, se não vender bem, o projeto inteiro afunda. O resultado? Uma avalanche de personagens seguros. Sem arestas. Sem riscos. Personagens feitos para agradar o maior número de pessoas possível. Eles são como fast food, agradáveis, fáceis de digerir e esquecíveis. Essa padronização também é alimentada por uma obsessão com o poder da identificação. Os estúdios acreditam que, quanto mais o protagonista parecer com o público-alvo, mais fácil será a imersão. Por isso vemos tantos protagonistas normais que descobrem um grande poder e se tornam especiais. Isso se conecta direto com o sentimento de invisibilidade que muitos jovens sentem. Mas em vez de aprofundar isso, a maioria das obras só massageia o ego. E isso se agrava ainda mais com a ascensão do gênero Isekai. Nesse tipo de anime, o protagonista morre ou é transportado para outro mundo, geralmente com habilidades absurdas. Lá, ele se torna a figura central, o salvador, o escolhido. E enquanto alguns Isekais brincam com a fórmula Re:Zero, Mushoku Tensei, no game no life, a maioria se apoia numa narrativa rasa e repetitiva, com protagonistas cada vez mais genéricos. É quase um escapismo em massa. Um ciclo de obras onde o protagonista não evolui por mérito, mas por conveniência narrativa. Onde tudo dá certo porque o roteiro quer que dê. Onde não há verdadeira dor, nem verdadeira dúvida. Só vitórias enlatadas. Mas não vamos generalizar. Ainda existem protagonistas incríveis sendo criados hoje. E nesse vídeo, vamos explorar esses casos também. Vamos analisar personagens como Eren Yeager,
que começou como um protagonista típico, mas foi sendo desconstruído até virar algo completamente diferente. Ou como Bojin ou Zama Rankin, que quebra a expectativa do herói clássico com sua vulnerabilidade e pureza. Vamos mergulhar na complexidade de personagens como Denji em Chainsaw Man, que mesmo sendo um escolhido, é movido por desejos humanos grotescos e contraditórios. Esses personagens resistem. São exceções que provam que ainda há espaço para a ousadia. Mas a pergunta permanece: por que a maioria continua igual? Porque vivemos uma era em que os algoritmos definem o que vale a pena. Onde obras precisam chamar atenção nos primeiros 30 segundos. Onde os cortes de episódios viram clipes em redes sociais. Onde o protagonista precisa ser carismático desde o primeiro frame, senão, perde-se o hype. Isso mata o tempo da construção. Mata a ambiguidade. Mata o risco. E com isso, os personagens perdem a chance de crescer com o público. Antigamente, acompanhávamos protagonistas ao longo de anos. Crescíamos com eles. Hoje, mal temos tempo para conhecer quem eles são antes da próxima transformação de poder. E o que isso diz sobre nós? Muito mais do que parece. O consumo de personagens padronizados reflete uma geração que tem medo da frustração, que evita a ambiguidade, que quer heróis fáceis, vitórias rápidas e respostas prontas. Mas a vida real não é assim. E talvez por isso, muitos sintam que os animes já não emocionam como antes. Porque os personagens não vivem dilemas reais, apenas simulações de conflito com finais garantidos. A morte do protagonista complexo é o sintoma de uma crise mais profunda, a perda de profundidade na própria experiência humana. Mas nem tudo está perdido. Existem caminhos para voltar a ver protagonistas que nos marquem, que nos desafiem, que nos transformem. Obras como Mob Psycho 100, Vinland Saga, Made in Ice, Paranoia Agent e até Frieren mostram que é possível equilibrar o comercial com o artístico. Que é possível escrever personagens que erram, caem, se contradizem e mesmo assim, ou talvez por isso, tocam a nossa alma. Nesse vídeo, vamos examinar essas obras com cuidado. Mostrar como cada uma delas constrói protagonistas de verdade. Não produtos, mas pessoas. E no final das contas, talvez a verdadeira pergunta seja: que tipo de protagonista você quer ser? Porque no fundo, todo mundo vive sua própria narrativa. E se nos acostumarmos a seguir apenas padrões, também deixamos de ser protagonistas da nossa própria história. Você não precisa ser perfeito, nem carismático, nem forte desde o começo, mas precisa ser verdadeiro. E essa é a única coisa que ainda pode fazer da sua vida uma história digna de ser contada. Se esse vídeo despertou algo em você, se você também sente falta de protagonistas que nos desafiem, que nos inspirem de verdade, então considere se inscrever aqui no canal Mente Otaku.